Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Virginia Woolf ao Farol aqui no canal. A gente está na metade da leitura, esse é o vídeo intermediário, onde eu vou falar um pouquinho mais da biografia e contar desse livro doce, inacreditável, que eu tô super feliz de estar lendo. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem nesse canal, se vocês gostam de histórias interessantes de clássicos, e curtirem esse vídeo. Pois é, Virginia Woolf. Gente, eu tô encantada. Que livro bonito, delicado, que te relaxa. Uma coisa diferente, assim, fiquei muito feliz que ele veio para o Projeto Clássicos, eu tô aprendendo muitíssimo e é sobre ele que a gente vai conversar aqui. E eu quero voltar um pouquinho na biografia dela, porque eu terminei o vídeo sobre a biografia que tá aqui no link, na descrição, porém, não terminei realmente. Eu não falei para vocês que ela se suicidou, né? Falei da bipolaridade dela. E eu descobri ontem, pesquisando artigos sobre a literatura, o estilo dela, eu acabei parando nos arquivos de psiquiatria brasileiros, na revista, e descobri que os psiquiatras estudam de fato a vida e a obra e os diários que a Virginia fazia, né? Porque eles trazem aí muitas informações de como esse transtorno bipolar evolui numa pessoa e ela é motivo de estudo de caso, de fato. Então eu vou contar aqui um pouquinho para vocês com uma certa tristeza, mas eu acho que é importante vocês saberem, porque é impressionante como uma pessoa que sofreu assim, ela pode escrever uma obra tão doce e permitir que você conheça o interior das pessoas de uma forma tão delicada, é muito impressionante. Mas vamos lá, para a família da Virginia Woolf, né? Começando pelo avô, James Stephen, ele tinha transtorno ciclotímico. Ele foi institucionalizado porque corria nu em Cambridge, por exemplo, num dos episódios dele. O Leslie Stephen, filho dele, era o pai da Virginia. Na época disseram que era neurastenia, mas também era esse mesmo transtorno ciclotímico. Assim como a Vanessa e o Adrian, filhos dele, com a mãe da Virginia, né, a Júlia, que tinha depressão. Olha só, todos eles com algum diagnóstico psiquiátrico, né? A Laura, que era filha só do Leslie, né, do primeiro casamento, tinha uma psicose que não se sabe exatamente qual, mas ficou a vida inteira internada. Então, e o Toby, que morreu quando tinha lá seus 20 anos, irmão da Virginia, era hipomaníaco. Gente, bom, se não bastasse isso, né, a genética, né, essa hereditariedade é bem importante na psiquiatria, né, para você analisar esses casos, mas infelizmente traumas de infância também influenciam muito e ela teve, né? Os dois meio-irmãos, por parte de mãe, começaram a molestar, abusar da Virginia quando ela tinha 6 anos de idade, isso está descrito nos diários dela. E isso seguiu-se até quando a mãe faleceu, quando ela tinha 13 anos de idade. Imaginem isso. Só que a Virginia, isso, claro, ela teve várias tentativas de suicídio, a última em 1941, bem sucedida quando ela morre, né? Eu não tinha dito isso com tantos detalhes porque eu pensei que era um pouco de especulação na biografia, mas não, gente, é isso. Eu fiquei chocada, sabe, um artigo de revista de psiquiatria. E isso não é só não, ela é motivo de estudo. Mas uma mulher assim consegue fazer uma literatura tão suave, tão encantadora e que vai nos permitir aí entrar na janela da alma das pessoas. Bom, vamos para o farol. Ao farol, aqui eu vou colocar um slide para vocês mostrando a família Ramsay, com a senhora e o senhor Ramsay e os seus 8 filhos, que vão passar o verão lá numa cidade litorânea da Escócia, onde se vê um farol um pouco distante, você precisa ir de barco numa ilha, né? E a primeira parte desse livro é a janela, são 3 partes, mas é tudo tão bem escolhido, gente, farol,
Sim, ela teve essa experiência na infância dela e tem aí traços autobiográficos, sem dúvida. Mas o farol ilumina as águas profundas do inconsciente, né? Tem muita simbologia nessa linguagem que ela escolheu, a prosa intimista, que ela é uma das precursoras, né? Ela é modernista e usa essa prosa intimista ou sondagem psicológica que permite que a gente conheça por dentro os personagens, né? A janela é muito interessante como título dessa primeira parte, porque é a parte da casa que permite que a gente olhe para fora, para os outros, para o mundo, e olhe para dentro também. Se você se aproxima da janela, você vê o interior da casa. Todos os personagens vão mostrar como eles enxergam o mundo e vão mostrar um pouco do seu interior, né? Essa é a sondagem psicológica muito humana e num tempo totalmente diferente do tempo normal. Tanto é que são 120 páginas, mais ou menos, nessa primeira parte, que contam algumas horas de um dia. E aí a gente vai para a segunda parte, que é o tempo passa, é a Primeira Guerra Mundial. Em 20 páginas, ela conta, usando essa casa de praia, o período que foi a Primeira Guerra Mundial e nos atualiza do que foi acontecendo com a família que nunca mais retornou à casa. E aí, na última parte, a gente vê a família que restou voltando para essa casa e finalmente indo ao farol. Né? É de uma delicadeza, gente. Vocês podem estranhar no começo achando um ritmo lento, porque esse tempo interno, esse tempo psicológico, você tem que se acostumar também, é claro, com os 3 discursos, direto, indireto e indireto livre, ou fluxo de consciência, mas isso é tranquilo, com os períodos longos, que ela intercala muitas orações, mas olha, vale muito a pena, e num instantinho você já entrou nesse ritmo, Virginia Woolf. Você começa a conquistar um novo mundo, e é muito legal, que é o mundo interior, né? Bom, aqui no nosso slide, eu vou aumentar um pouquinho esses personagens, né? Então a gente tem várias pessoas passando essas férias de verão com eles. O Charles Tansey, que é um puxa-saco do Sir Ramsay. E aí já vou falar um pouquinho do Sir Ramsay, que é muito o pai da Virginia, né? Aqui é a mãe e o pai, né? A senhora Ramsay é a mãe da Virginia Woolf, que é muito bonita, mas é pessimista nas palavras do pai, ou é depressiva. A vida é a grande antagonista dela, a gente vai perceber esse tipo de comentário. E ela vai mostrar, como todos os personagens, as suas ambiguidades, os seus conflitos externos, né? Mostrando o que acontece por dentro deles, né? Então ela ama o Sr. Ramsay e ele é um homem super inteligente, mas daqui a pouco ela odeia. O que ela tá fazendo ali com ele, ela não sabe. Coisas do gênero. O Sr. Charles Tansey, ele é um puxa-saco, um mini Sr. Ramsay, super inseguro, porque no fundo ele é arrogante, pedante, assusta as pessoas, ele é de uma inteligência assustadora. Mas ele é um inseguro, na verdade, como esse Tansey, né? Aí a gente vai ver a Lily Briscoe com o William Banks, eles têm aí, supostamente teriam que ter uma relação, mas não tem, eles são mais velhos e tem medos, e você vai descobrindo, e eles amam e eles odeiam, eles são muito amigos do casal, mas, sabe, a amizade já acabou há 20 anos, sabe, coisas, você vai viajando nos antagonismos de cada um, e aqui eu anotei algumas coisinhas que são bem importantes de eu dizer. Primeiro, eu acho que é importante dizer, logo na primeira página, a gente vai entrar na cabecinha do James, que é o caçula da família. E aí o pai joga um balde de água fria falando, ó, o farol não vai rolar porque vai chover amanhã, o tempo tá ruim. Ele fala, se eu tivesse um machado, eu abri o peito do meu pai. Quer dizer, mentalmente ele pensa isso, que é a criança sem censura, né? Você pensa, nossa, esse livro vai ser crime e castigo, né? Abrindo com machado a cabeça de todo mundo. Não, porque os adultos
tem censura. Mas é claro que a gente vai perceber os antagonismos, né? Porque o James foi direto ao ponto, né? Como qualquer criança. Mas os outros não. E aí a gente vai viajar um pouco na relação homem-mulher, muito típica da era vitoriana, que ela nasceu cheia de machismo, de pessoas misóginas, né? Então os comentários dos homens são machistas e misóginos. E as mulheres se defendem, você vai ver no interior deles essa lutinha acontecendo. As mulheres atrapalham, são tolinhas, não leem, não podem escrever, não podem pintar. Isso a Virgínia sentiu na própria pele. Olha só, se ela não podia escrever, hein? Imagina se ela pudesse. Então a gente tem vida e morte, né? A senhora Ramsay mostra muito isso. Ela tem essa depressão, então ela fica, a vida é muito efêmera, a felicidade é efêmera e a morte permeia tudo. A gente vai vendo isso nos símbolos que são escolhidos por ela. Repetição versus novidade, né? Então a gente tem muita coisa assim antagônica, porque as pessoas são assim. Então elas se amam e se odeiam tudo ao mesmo tempo agora. Né? Tem um lance muito interessante de Shakespeare. O Sr. Ramsay, ele é tão pedante que ele não gosta de Shakespeare. E não tem medo de assumir isso perante os outros. Aí alguém brinca falando, o pior é fingir que gosta, tal. Olha só como é sutil, como ela coloca isso, né? E aí ele fala para uma das moças, você devia ler George Eliot. E ela fica toda apreensiva porque ela tinha perdido o livro no trem, não queria falar isso porque ele assustava as pessoas. George Eliot era um pseudônimo de uma escritora mulher da época. Olha a delicadeza, sabe? Você vai descobrindo essas pequenas pistas que a Virginia coloca, misturando aí essa prosa intimista. Os acontecimentos, gente, eles são bem poucos, né? Claro que a Primeira Guerra Mundial vai ter um baita de um impacto, que ela conta em 20 páginas, mas o interior desses personagens são 120 páginas para o nosso deleite. O que mais que eu tenho aqui para contar para vocês? Gente, é muita coisa, muitas interpretações. A prosa intimista tem essa multiplicidade, né? Por isso que o farol, a janela, a vida, a morte, a caveira que tá na parede, a casa ruindo aos pedaços, tudo isso diz alguma coisa pra gente, diz diferente para cada um, né? Porque a gente tem a nossa janela, a gente vê o mundo de um jeito e lá dentro a gente tem outros componentes antagônicos coexistindo. É isso que é Virginia Woolf ao farol. Uma mulher doce, delicada, que sofreu pacas, né? Que tirou a própria vida. Ela é um antagonismo e é um brilhantismo. É muito interessante. Eu amei ler esse livro. Estou lendo ainda, falta a última parte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que se acharam aí na leitura. Se estão achando muito lento no começo, calma. Entrem no ritmo dela, porque de repente você terminou o livro. É demais, gente. É isso. Eu fico por aqui. Deixem seus comentários, suas perguntas pra gente pesquisar, porque assim, é algo que eu tô aprendendo, que eu tô lendo pela primeira vez e tô deslumbrada. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo.